E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num canto da matemática que é ao mesmo tempo estranho e maravilhoso, o mundo das sequências e do infinito. E olha, essa jornada começa com uma corrida que parece impossível e termina, acredite, nas estrelas. Para começar, vamos pensar juntos aqui. Imagine um corredor. Para ele chegar no final da pista, ele primeiro precisa correr metade do caminho, certo? Depois, metade do que falta. E aí, metade do que ainda resta. E assim vai, para sempre. A pergunta que não quer calar é: esse corredor chega algum dia ao final? Pois é, esse problema é antigo. Ele é conhecido como paradoxo da dicotomia de Zenão. E não é só um quebra-cabeça, não. É um problema de lógica tão profundo que deixou matemáticos e filósofos coçando a cabeça por séculos, repensando tudo sobre espaço, tempo e o próprio infinito. Para a gente tentar resolver esse mistério, a gente vai ter que virar uma espécie de detetive de padrões. Precisamos das ferramentas matemáticas certas para descrever a jornada do nosso corredor, passo a passo. E é aqui que entram as sequências. Existem basicamente dois tipos. A progressão aritmética, a famosa PA, que avança sempre somando o mesmo número, e a progressão geométrica, a PG, que avança multiplicando sempre pelo mesmo número, que a gente chama de razão. E essa ideia de progressão geométrica, bom, ela se encaixa como uma luva no problema do nosso corredor. Cada pedacinho que ele corre, primeiro metade, depois um quarto, depois um oitavo, forma uma progressão geométrica perfeita. A razão, ou seja, o número que multiplica cada passo, é sempre meio. Agora, só saber o padrão da corrida não era o suficiente. O verdadeiro obstáculo que os gregos antigos enfrentaram foi a ideia de somar um número infinito de passos. Isso parece uma loucura, algo impossível, mas é exatamente aqui que a matemática dá um salto genial. Vamos dar uma olhada de perto. Depois do primeiro passo, o corredor percorreu metade do caminho. Depois de 2 passos, ele já percorreu 3/4. Depois de 3, 7/8. Perceberam o padrão? A cada passo, a distância total que ele já correu fica cada vez mais próxima de 1, que é a linha de chegada. E isso nos joga de volta para a grande questão. A nossa intuição grita que somar infinitas coisas deveria dar um resultado infinito, certo? Então, como é que uma soma infinita de distâncias pode resultar num trajeto que tem fim? A resposta, surpreendentemente, está nesta fórmula aqui. Ela é a chave que nos permite calcular a soma de uma série geométrica infinita. Nela, o A1 é o primeiro termo da série, no nosso caso, o primeiro pedaço da corrida, e o Q é a razão. A mágica é que desde que essa razão esteja entre -1 e 1, a soma infinita converge para um número finito. É uma ferramenta poderosa que resolve o paradoxo de vez. Então, aplicando a fórmula na jornada do nosso corredor, onde o primeiro termo é meio e a razão também é meio, o resultado da soma infinita dá exatamente 1. O paradoxo está resolvido. O movimento é possível. Sim, o corredor chega lá. Ok, resolvemos o mistério milenar. Agora, vamos para outro. A gente vai explorar uma sequência totalmente diferente. Uma que não nasceu da lógica grega, mas de um problema sobre coelhos e que acaba revelando um tipo de código secreto da própria natureza. Tudo começou com essa pergunta, feita lá no século XIII pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci. Ele criou um cenário idealizado de criação de coelhos só para ver qual padrão matemático ia aparecer. E o padrão que surgiu foi este. Mês após mês, o número de pares de coelhos seguia essa sequência. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. A regra para gerar isso é boba de tão simples. Para achar o próximo número é só somar os dois anteriores. E é dessa simplicidade que nasce uma complexidade e uma beleza que ninguém esperava. Mas a verdadeira mágica acontece quando a gente olha não para os números em si, mas para a relação entre eles. Se a gente divide qualquer número da sequência pelo anterior, tipo 8 por 5, ou 13 por 8, ou 21 por 13, o resultado vai chegando cada vez mais perto de um valor muito específico. E esse valor é a famosa razão áurea, representada pela letra grega φ. É um número irracional, perto de 1.618, que já foi chamado até de proporção divina, de tanto que aparece por aí. E essa proporção tem tudo a ver com o que a gente acha bonito. Um retângulo em que os lados seguem a razão áurea é considerado super harmonioso. Ele foi usado por artistas e arquitetos ao longo da história, desde o Partenon na Grécia até em obras da Renascença. E fica ainda mais incrível. Se a gente encaixar vários desses retângulos de ouro e desenhar um arco ligando eles, a gente cria a espiral dourada. O mais maluco é que essa mesma espiral, que nasceu de uma regra numérica simples, aparece em todo canto na natureza.
no jeito que as sementes de um girassol se arranjam, na concha de um náutilo e até no formato de furacões e galáxias. Bom, a gente já viu como somar o infinito pode resolver paradoxos e revelar a beleza da natureza. Mas a história não acaba aqui. Agora a gente vai para a parte mais estranha da nossa análise, um lugar onde o infinito se comporta de um jeito que desafia completamente a nossa lógica. A gente aprende na escola que 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. A ordem dos fatores não altera o produto, ou, nesse caso, a soma. Parece uma regra básica da matemática, né? Bom, quando a gente está lidando com o infinito, essa regra pode simplesmente não valer. E com isso, chegamos a um dos resultados mais chocantes de toda a matemática, o teorema do rearranjo de Riemann. Ele diz que para certas séries infinitas, a gente pode embaralhar a ordem dos termos e fazer a soma dar literalmente qualquer número que a gente quiser. Pi, 0, menos 1 milhão, é só escolher. Tá, mas como isso é possível? A ideia é surpreendentemente simples. Imagine que a gente quer que a soma dê 100. A gente começa a somar os números positivos da série até passar um pouquinho de 100. Depois, a gente começa a somar os números negativos até ficar um pouquinho abaixo de 100. A gente fica alternando, e a cada passo chega mais e mais perto do nosso alvo até convergir exatamente para ele. E isso nos deixa com uma pergunta que dá um nó na cabeça. Da corrida impossível dizer não, até as pétalas de uma flor, a gente viu a matemática tentando colocar ordem no infinito. Mas aqui, no final, o infinito se rebela. Ele mostra que as suas regras são muito mais estranhas do que a gente imagina. Se o resultado de uma soma infinita depende só do jeito que a gente arruma os números, o que a palavra soma realmente significa quando a gente está falando do infinito?